dia, pessoal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Espero que vocês estejam bem. Hoje as coisas estão mais calmas e eu espero conseguir terminar a aula de hoje, tá? Queria pedir desculpas pela aula de terça-feira, tá? Mas foi necessário, tá? Com relação à aula que a gente perdeu na terça-feira, eu vou repor no sábado. Peço também muitas desculpas por ter que usar o sábado para isso, tá? Às 2 horas, aqui mesmo. Então, como sempre, a aula não é obrigatória, eu vou disponibilizá-las. A partir de hoje, da aula de hoje, eu já disponibilizo no YouTube. Já consegui arrumar meu editor aqui, já vou dividir a aula em várias partes, tá? E é isso, a gente repõe no sábado a aula que ficou faltando na terça-feira, tá? Então a aula de terça-feira, na verdade, vai ser dada hoje, a aula que seria hoje será dada no sábado. Hoje eu apresentaria para vocês e vou apresentar a atividade em grupo, tá? A primeira atividade em grupo. Porém, a gente não tem como começar ela exatamente hoje, porque a gente precisa da aula que seria dada hoje, será dada no sábado. Não, mas ainda assim, como era a previsão apresentar hoje, divulgar os grupos hoje, o que grupo faria aqui atividade, então eu vou fazer isso, tá? Por mais que vocês não consigam iniciar a atividade. Por outro lado, como a aula vai ser dada no sábado, então eu vou estender a data de entrega, tá? Pra contar 10 dias a partir de domingo, na verdade, ok? Então, acho que vocês têm até o dia 20 para poder entregar, sendo que originalmente vocês teriam até o dia 17. Ok? Acho que é isso. No final da aula, eu apresento a atividade, a gente faz o sorteio das atividades e... Bom, aí no sábado a gente verifica o que é exatamente para ser feito, tá? O que eu adianto é... Essa atividade ela foi pensada juntamente com outro professor, tá? O professor Igor. A gente discutiu juntos essa atividade, que inclusive provavelmente vai ser utilizada para os alunos dele de uma maneira diferente. Quando a gente chegou num formato final para essa atividade, eu fiquei bastante empolgada, tá? E espero que pelo menos um pouquinho dessa empolgação vocês tenham também, mas cada coisa a seu tempo, tá? Então, vamos lidar primeiro com a aula de hoje, né, que a gente vai começar a falar de máximos e mínimos, tá? Basicamente, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como que a teoria de máximos e mínimos já conhecida por vocês, uma função de uma variável, como que isso se transporta para um contexto de uma função de duas variáveis, tá? É possível... Não vou discutir o caso de 3 variáveis, de 4 variáveis. É possível estudar máximos e mínimos para qualquer tipo de função, tá? Função de 3, de 4, de 5. O problema é, quanto mais variáveis nós temos, mais problemas nós temos. Por quê? Porque no caso de uma variável, não sei se vocês lembram, mas a gente vai discutir daqui um pouquinho, o que a gente fazia? A gente calculava a derivada, igualava a zero e encontrava o ponto onde a derivada se anulava. Isso é chamado de ponto crítico e que a gente também vai considerar aqui como ponto crítico. O que a gente fazia além disso? Determinou o ponto crítico, calcula a segunda derivada e vê o sinal da segunda derivada no ponto. Dependendo se é positivo ou negativo, a gente tem máximo ou mínimo. Qual que é a questão? Aqui a gente também vai ter o teste da segunda derivada. Só que diferentemente do caso de uma função de uma variável onde a gente tem uma derivada, aqui a gente tem 4 derivadas de segunda ordem. Então não basta simplesmente a gente pegar as derivadas e olhar para esse sinal. Não faz muito sentido, porque tudo bem, vamos supor que a segunda derivada em x seja positiva e a em y negativa. E aí, o que eu posso dizer com respeito a isso? Então, a gente tem que adaptar a metodologia para uma função de duas variáveis baseada naquilo que a gente tem para uma variável. Naturalmente, a gente baseia a de 3 variáveis na de 2 variáveis, mas isso é um tópico que a gente não vai lidar. A gente só vai trabalhar com funções de 2 variáveis, tá? Então, vamos lá. Vamos retomar a questão de uma função de uma variável, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma função
que ela vai ter um gráfico, digamos, assim, né? E o que a gente pode observar de comportamento dessa função? A gente pode observar que nesse ponto aqui, que eu vou chamar de x0, a gente tem um valor aqui associado, né, que é o y0 igual a f de x0. Vou tirar esse f de x0 aqui, porque vai me atrapalhar. E a gente tem um outro ponto aqui, que eu vou chamar de x1, tem um ponto y1 associado aqui. y0 é f de x0, y1 é f de x1. Tá? O que a gente pode observar em termos locais? O que significa em termos locais? Ao redor desse ponto x1. A gente pode observar que se a gente olhar numa região próxima o suficiente aqui, tá? E eu vou colocar numa cor cinza e vou tentar aproximar isso, tá? É como se a gente tivesse algo assim, tá? Essa região cinza eu tô aproximando, tô tentando ampliar, escrevendo algo assim. Aqui a gente tem o nosso ponto x0, né, que vai descer pro x0, e aqui a gente vai ir pro y0. O que a gente pode perceber aqui? Que quando a gente olha nessa região, tá, que corresponde a um determinado intervalo aqui na reta, esse valor aqui, ele é máximo. Tá? Ele é o máximo para a função inteira? Não. Se a gente olhar nessa parte aqui da função, esse valor aqui, ele é maior do que y1. Tudo bem, isso só quer dizer que o meu máximo não é global. Só que se eu olhar nessa regiãozinha aqui, esse ponto em azul, ele é um máximo local nessa região. A mesma coisa vai acontecer aqui no x0, só que nesse caso a gente vai ter um ponto de mínimo local, tá? Então, sempre o conceito de mínimo, nós basicamente, mínimo e máximo, nós temos basicamente dois: o conceito de mínimo local e o conceito de máximo e mínimo global. Global significa o todo, tá? Globalmente, esse ponto é um ponto de máximo, o que não acontece aqui, porque nesse ponto aqui tem uma função que vale um valor maior do que o y1. Então não pode ser um máximo global. Só que numa regiãozinha bastante próxima aqui, ampliando, a gente consegue perceber que esse valor aqui do y1 é de fato maior nessa região. Então a gente caracteriza isso como um máximo local. A mesma coisa vai valer aqui no x0. Isso vai ser um mínimo local, porque se a gente pegar esse ponto aqui tem um valor menor do que o y0. Então, ele não pode ser global, mas ele é local, porque numa regiãozinha bem próxima do x0, todo ponto no gráfico da função, a gente tem que esse valor vai ser maior do que esse y0, tá? Maior ou igual. Em termos matemáticos, vamos sair do gráfico e vamos formalizar isso. O que isso significa, tá? Vamos pegar uma função f, que está indo num subconjunto da reta na reta. Tá? O que a gente faz para determinar esses pontos, né? Esses pontos x1 e x0? A gente calcula a primeira derivada e verifica que ponto x0 a primeira derivada se anula. Isso é o que a gente chama de ponto crítico. Ok, uma vez que nós encontramos os pontos críticos são os nossos candidatos a ponto de máximo e mínimo. Então a gente olha para se f duas linhas de x0 é maior que 0, ou f duas linhas de x0 é menor que 0, e aí isso aqui é o que vai determinar, ok? Até pelo teste da segunda derivada.
E aí, de acordo com o sinal da segunda derivada, a gente determina se é o ponto de máximo ou de mínimo, ou nenhum dos dois, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz com a função de uma variável. Como eu mencionei, para uma função de uma variável é mais simples, a gente só tem uma segunda derivada. No nosso caso, em duas variáveis, nós temos 4. Ou 3, tá? Depende, se a função é de classe C2, as mistas são iguais e nós temos 3, a princípio, distintas derivadas. Então, a gente precisa adaptar isso de alguma forma. E é isso que a gente vai fazer, tá? Primeiro, vamos definir matematicamente o conceito de máximo e mínimo para que a gente consiga seguir com a parte matemática. Aqui a gente só vai estar preocupado em lidar com a parte de máximos e mínimos locais, ok? A gente não vai lidar absolutamente nada com a parte de máximo e mínimo global. Nas notas de aula a gente tem algo um pouco falando sobre a diferença de uma coisa e outra, a gente não vai estar preocupado com isso aqui, tá? Vamos falar de máximos e mínimos locais. Então, qual que é a definição? A gente vai pegar uma função f de R2 na reta e a gente vai pegar um ponto AB no domínio da função. Né? Então, nós temos duas definições aqui. AB é máximo local de f se f de AB for maior ou igual a f de xy para todo xy numa vizinhança de AB. Então, se eu tenho lá o meu ponto AB no plano, ok? Eu vou tentar criar uma bolinha nele, de tal forma que quando eu olho para o gráfico da minha função, ninguém é maior do que f de AB. Tá? Em termos de valor, o valor da função em qualquer um desses pontos vai ser sempre menor ou igual a f de AB. Okay? Então, vamos pensar assim, acho que é o exemplo do blog, tá? A gente sobe a montanha e chega num pico, tá? Se a gente olhar em volta, não no horizonte, tá? A gente não tá procurando no horizonte um ponto mais alto, mas assim, bem próximo, se eu fizer uma bolinha em mim no pico da montanha, eu vou ver que não tem nenhum lugar que é maior, mais alto do que o ponto que eu tô. Então, esse ponto é um ponto de máximo local, porque ao redor desse ponto, nenhum valor é mais alto, tá? Esse é o conceito. A mesma coisa vai valer para o ponto de mínimo. Então, só que aqui vai ser o contrário. Se f de AB é maior ou igual para o caso do ponto de máximo, para o ponto de mínimo vai ser menor ou igual. Então, AB é mínimo local de f se f de AB é menor ou igual a f de xy para todo xy numa vizinhança. Numa vizinhança de AB, tá? Então, essa é a nossa definição, tá? De máximos e mínimos locais. Mesma definição para a função de uma variável, mesma definição para a função de 3 ou mais variáveis. A definição em si é a mesma. A questão é como que a gente encontra esses máximos e mínimos, tá? Então, só exibir uma notação aqui, tá? A gente vai chamar de extremo local, ou só extremo, que é o nosso caso, né? Então, pra gente, um extremo vai ser um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, para não
ficar repetindo toda hora, seja A, B um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, a gente vai dizer seja A, B um extremo, tá? De uma função. Então, isso simplesmente significa que ele ou é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo, tá? Qual é a questão aqui? Nem toda função possui um máximo ou um mínimo, ok? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Opa! A tela vai ficar um pouquinho feia, eu já arrumo isso. Vamos observar esse plano aqui, tá? Esse plano, ele não tem nem máximo nem mínimo, tá? Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Porque a gente percebe que ele tá crescendo sempre. Tá? Por um lado e diminuindo no outro. Então, se a gente pegar qualquer ponto nesse plano, a gente não vai conseguir determinar uma vizinhança na qual esse ponto vai ser o menor ou o maior nessa vizinhança, tá? Isso se dá porque ela tá simplesmente crescendo infinitamente. A questão é... E decrescendo também numa outra direção. A questão é, o paralelo aqui para uma função de uma variável seria uma reta, tá? Então, assim, a gente não consegue determinar o máximo e mínimo de uma reta. Ele não tem um máximo e mínimo de uma reta, por exemplo, que a gente pode desenhar assim. Tá? Seria esse o análogo. Então, esse plano em particular, ele não tem um máximo, nem mínimo, tá? Outro caso interessante é o porque máximos e mínimos não são únicos, tá? Então, aqui nós temos uma outra função onde, se a gente olhar ela em perspectiva, ou seja, olhar de frente, tá? A gente vai ver que nós temos um máximo local aqui, um mínimo local aqui, um máximo local aqui, um mínimo local aqui. Ou seja, nós temos vários máximos e mínimos locais e eles, inclusive, não são os mesmos. Okay? O valor desse ponto de mínimo local, de máximo local, não são os mesmos. Ok? Então, nós também não temos unicidade de extremos. A vista de frente, na verdade, é quando a gente olha para essa função aqui, né? Que a gente simplesmente olhou ela de frente, é como se estivesse desenhando essa curvazinha aqui, tá? A curva de vista de frente. E a gente consegue enxergar melhor, talvez, ó, um ponto de mínimo, um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de máximo, e assim segue. Todos eles são pontos de mínimos e máximos locais, tá? São extremos locais. E eles não são nem os mesmos e nem assumem os mesmos valores, ok? Então, não temos unicidade e nem toda função possui extremo, tá? Então, voltemos lá. A questão é, como é que a gente encontra máximos e mínimos de uma função de duas variáveis? Já adianto que, de uma certa forma, o procedimento é o mesmo para uma função de uma variável. A gente vai calcular a primeira derivada, a gente vai encontrar os pontos onde a primeira derivada se anula, a gente vai calcular a segunda derivada e verificar sinal, tá? De novo, a diferença é que a gente tem mais derivadas. Então, no caso, inclusive, da primeira derivada, nós já temos duas. O que a gente fazia lá para uma variável? Derivada igual a zero, e resolvo para x, encontrei o meu ponto crítico. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com as duas derivadas. Então, se lá era f' igual a zero, aqui a gente vai ter fx igual a zero, fy igual a zero. E aí a gente encontra os pontos onde as derivadas se anulam. Isso também vai ser chamado de ponto crítico, e é exatamente isso que a gente vai definir agora. Tá? Então, definição. Então, a gente vai pegar uma função f, do R2 em R, okay? E a gente vai dizer que AB pertencente a x é ponto crítico de f se fx de AB igual a zero
e fy de AB igual a zero, ou se uma das derivadas parciais não existir. Okay? Então, calculamos a primeira derivada, igualamos a zero e obtemos pontos críticos. Ok? Teorema. E qual a relação de ponto crítico com máximos e mínimos? É o que a gente tem no teorema. A gente vai pegar uma função de R2 em R. Vai dizer que se AB pertencente a X é extremo de F, então AB é ponto crítico. O que esse teorema basicamente quer dizer? Se a gente está olhando para uma função e a gente quer determinar máximos e mínimos, a gente precisa saber quais são os pontos críticos. Tá? Então, a gente precisa calcular fx, fy igual a zero e obter a solução para essas equações. Tá? Por quê? Porque aqui está falando que todo extremo é um ponto crítico. Então, a gente olha para os pontos críticos e deles extrai quem é máximo e quem é mínimo. Tá? Qual que é a questão aqui? Né? O que esse teorema está dizendo? Então, ele está olhando o seguinte, ó. Extremo implica em ponto crítico. Então, nesse sentido, nós encontramos pontos críticos para obter quem são os extremos. Tá? Porém, a volta, ponto crítico implica extremo, isso não vale. Tá? Todo ponto crítico é um candidato a extremo. Porém, nem todo ponto crítico é um extremo. A gente vai ver, inclusive, de casos que nós temos uma definição especial para, nesse caso, pontos críticos que não são extremos. Que são os pontos de Sella. Tá? Então, isso precisa ficar claro. Se eu estou procurando extremos, eu tenho que olhar para os pontos críticos, para os pontos críticos. Porém, não é porque eu encontrei um ponto crítico que ele já me garante que é um máximo ou um mínimo. Ele pode não ser nenhum dos dois. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Tá? Esse é o exemplo 1 das notas de aula. Deixa eu encontrar aqui. Exemplo 1. Então, seja f de xy igual a x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Tá? Vamos determinar os pontos extremos de f. Vamos determinar os máximos e os mínimos de f. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz. Primeiro passo. Pontos críticos.
E aí, nesse sentido, que a gente quer determinar os pontos, tais que fx igual a 0 e fy igual a 0. Então, vamos lá. Quem é fx? Fx é a derivada de f com relação a x. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de y quadrado deu 0. Derivada de menos 2x dá menos 2. Derivada de menos 6y dá 0. E derivada de 14 dá 0. Quem é fy? Derivada de x quadrado deu 0. Derivada de y quadrado deu 2y. Derivada de 2x deu 0. Derivada de menos 6y deu menos 6. Derivada de 14 deu 0. E aí agora uma vez que a gente encontrou as derivadas, a gente iguala as derivadas a 0 e resolve isso para x e y para poder encontrar quem é o nosso ponto crítico, tá? Então, dessa primeira equação aqui, a gente vai ter 2x igual a 2, o que vai implicar que x igual a 1. Da de baixo nós temos 2y igual a 6, o que implica que x igual a 3. Com isso nós temos, y igual a 3. Com isso, nós temos o ponto crítico. E 3. Tá? Então, encontrei um ponto crítico. Precisa ser só um? Não. Podem ser vários. Tá? Nesse caso em particular, nós temos um ponto crítico. Então, no máximo, a gente vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Tá? Determinamos os pontos críticos. Qual que é o segundo passo? Aqui. Classificar esse ponto. Classificar o ponto crítico. Ou os pontos críticos. Tá? Aqui a gente ainda não tem ferramenta. Tá? Então, nesse ponto, a gente não consegue falar, vou usar esse método aqui porque esse método é bacana. A gente vai chegar num método para poder resolver esse tipo de problema. Então, aqui, neste caso em particular, a gente tem que olhar para a função e verificar que tipo de estratégia nós podemos tirar, né? O que nós podemos utilizar de estratégia aqui para poder resolver esse problema. E aqui, na verdade, nosso passe, nosso truque aqui, nosso passe de mágica é reescrever a função, que eu vou copiar aqui. Eu vou separar o que tem x e eu vou separar o que tem y. Então, aqui eu vou ficar com x quadrado menos 2x mais y quadrado menos 6y mais 14. Tá? Qual que é a questão aqui? Completar quadrado. Observar que aqui no caso de x quadrado mais menos 2x, eu tenho alguma coisa do tipo x menos 1 ao quadrado. Ok? Porque o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o x, que dá 2x. Então, aqui eu tenho que buscar alguma coisa do tipo x menos 1 ao quadrado. Aqui eu também vou ter que buscar algo parecido, só que aqui eu tenho y quadrado menos 2 vezes 3 vezes y. Então, eu estou buscando alguma coisa do tipo x menos 3 ao quadrado. Mas as constantes aqui estão faltando. Bom, eu vou calibrar com esse 14. O que eu precisaria aqui? Aí eu precisaria de um 1. Então, eu vou tirar 1 do 14. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. E eu vou aqui, a gente vai ter 14. E eu vou tirar 1, porque eu já coloquei o 1 lá dentro. Como eu já coloquei o 1 aqui dentro, eu preciso tirar 1 para somar 0. Mais y quadrado menos 6y. Se eu estou buscando x menos 3, o que está faltando é um 9. Então, eu vou somar um 9 aqui. E vou tirar o 9 aqui também. Então, aqui, de fato, nós temos x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais 4. 14 menos 1 menos 9, deu 4. Ok? Vamos observar o seguinte, ó. Para qualquer valor que eu escolha de x aqui,
isso aqui é maior ou igual a zero. E isso daqui é maior ou igual a zero. Então, eu tenho 4 somando com uma coisa maior ou igual a zero. Então, isso daqui é maior ou igual a 4. Então, o valor mínimo, veja, o valor mínimo que eu posso atingir é o 4. E quando isso acontece? Isso acontece no ponto 1, 3, quando a gente substitui aqui, dá 1 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 1, 3 menos 3 ao quadrado, mais 4, que deu 4. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Por quê? Porque ele atinge o menor valor que a função pode assumir. Ok? Vamos lá. Para uma dúvida, essas manipulações são óbvias? Não, não são óbvias. Não são óbvias. Tá? Acredite, tá? Fica mais simples do que isso. A gente basicamente lida só com derivadas. Esse é um caso de maneira geral, tá? Existem casos onde a gente não tem jeito, a gente precisa recorrer a esse tipo de estratégia, mas de maneira geral a gente vai usar basicamente só derivadas, tá? O problema que vai surgir, talvez, é na hora de resolver o sistema, tá? Na hora de resolver isso aqui, pode ficar, de uma certa forma, complicado, tá? Mas essas manipulações, elas não são óbvias, não. Ok? Deu pra entender o que foi feito? Deu pra entender o porquê que o ponto é de mínimo? Então, 3 é mínimo, pois f de 3 é igual a 4, e a gente já viu que isso aqui é menor ou igual do que f de xy. Tá, porque é mínimo, deixa eu apagar essa última linha aqui. Até essa parte aqui, até aqui ficou claro o que aconteceu? Eu mostrei que a função para todo x e y, ela é maior ou igual a 4. Então, 4, de uma certa forma, é o menor valor que a função pode assumir. Então, 4 é o menor valor que a função pode assumir. Menor, o mínimo. Ok? A gente precisa entender quando que essa função atinge o mínimo. Essa função atinge o mínimo exatamente no ponto crítico. No ponto crítico, a função vale o mínimo. Se no ponto crítico a função vale o mínimo, significa que ele é o mínimo. Em termos matemáticos, 1, 3 vai ser mínimo, por quê? Veja, o que a gente quer pela definição? Vamos voltar lá. AB é um mínimo local se f de AB for menor ou igual a f de xy. Então, quem é o nosso AB? O nosso AB é 1 e 3. Então, o que a gente tem? Opa, aqui é B. F de 1, 3 tem que ser menor ou igual a f de xy. Isso a gente já calculou e viu que é 4. E agora, usando essa relação aqui, ó, 4, a gente sabe que é menor ou igual a essa expressão que a gente saiu de f de xy, de tal forma que aqui nós temos f de xy. Então, de fato, esse ponto é mínimo, tá? Vamos lá. Eu poderia ter só substituído f no ponto crítico para achar o mínimo? Sim e não. Uma vez que esse passo aqui está resolvido, esse aqui, uma vez que você sabe que 4 é o mínimo que essa função pode valer, quando você substitui e obtém 4, ok, você já pode falar que ele é mínimo. Se você não tem essa relação aqui de f com o 4, você não pode dizer. Tá? A gente vai ver um exemplo. Vejamos um exemplo agora, onde a gente vai ter um problema, tá? Mas
Deu pra entender o porquê mínimo? Bom, qualquer coisa a gente volta pra ele. Aqui eu tô colocando o exemplo 3 porque eu tô seguindo justamente a ordem que tá nas notas de aula, tá? Então aqui a gente vai lidar com o exemplo 3, que tá aqui no finzinho do PDF, tá? Da página. Então aqui a gente vai lidar com a função f de xy igual a y quadrado menos x ao quadrado. Tá? Vamos encontrar os valores extremos para essa função. Tá? Então, primeiro passo, encontrar os pontos críticos. Então, nós temos fx, derivada de y quadrado zero, derivada de menos x quadrado menos 2x. Isso tem que ser igual a zero, então isso aqui vai ser zero quando x igual a zero. Fy, derivada de y quadrado é 2x, derivada de menos x quadrado deu zero. Opa, 2y igual a zero. Então, 2y é igual a zero, isso implica que o y é igual a zero. Então, o nosso ponto crítico aqui é 0, 0. E agora a gente vai classificar esse ponto. Então, a gente vai classificar 0, 0 para descobrir se ele é máximo ou se ele é mínimo, tá? Qual que é a questão? Vamos observar que f de 0, 0 é 0, tá? Porque quando eu substituo o y e o x por 0, f de 0, 0 dá 0, tá? E a gente pode se perguntar, esse valor é máximo ou esse valor é mínimo, tá? A gente não tem técnica aqui, tá? A gente não tem um algoritmo que fale, eu faço isso, concluo isso, tá? Então, aqui por enquanto, o nosso trabalho é de fato braçal. Veja, a gente teve que trabalhar com a função e escrever ela de uma maneira melhor. Aqui a gente pode fazer isso? Pode, a gente não vai encontrar muita coisa, né? Aqui a estratégia é a gente andar na direção x e andar na direção y e verificar como que a função varia nesses dois lados. Porque veja, o que a gente quer para determinar o máximo e mínimo é que a gente dê um passinho para frente, um passinho para trás, para um lado e para o outro, e ainda continue num ponto de máximo ou num ponto de mínimo, tá? Vamos lembrar do vale. Se a gente tá lá no vale não, desculpa, da montanha. Se a gente tá lá no pico, a gente dá um passinho para frente ou um passinho para trás, aquele ponto, aquele pico continua sendo exatamente o máximo, porque a gente, na verdade, andou para baixo. Mesma coisa se nós estivéssemos um ponto de mínimo. Para qualquer direção que nós andássemos, a gente estaria subindo, caso a gente estivesse no ponto de mínimo. No ponto de máximo, a gente estaria descendo. Isso tem que acontecer. Então, a nossa ideia aqui, de uma maneira razoavelmente parecida com o que a gente fazia com o limite, é andar em duas direções, andar em dois caminhos, para verificar como que a minha montanha se comporta ao redor ali. Então eu vou andar em x e verificar se ali é um ponto, andando em x, se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Eu vou andar em y e verificar se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nesse caso em particular, se a gente andar por um lado, vai ser um ponto de máximo, não pode ser um ponto de mínimo. E se a gente olhar para um outro, de uma outra forma, a gente vai ter um resultado que vai ser incompatível que a gente vai encontrar, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Vamos andar em x. O que significa andar em x? Significa que o meu y está fixado como igual a zero. Estou considerando ali como se eu estivesse na origem. Eu estou me fixando ali, tá? Porque na origem, porque o ponto crítico é 0, 0. Eu estou me fixando o y em 0 e estou andando um passinho em x. Então é como se eu levantasse o pé e desse um passo para frente na direção x, tá?
Então, o que isso significa? Isso significa que eu estou olhando para um ponto x0. O y está fixado, ok? Isso aqui é o que significa andar em x. Tô me fixando em y, tô dando um passinho para frente na direção x, tá? E vamos calcular o valor da função nesse ponto. F de x0, isso é, o y é igual a 0, então isso é 0 ao quadrado, menos x ao quadrado, que é menos x ao quadrado. Veja, ó, menos um número ao quadrado, isso é negativo, menor ou igual a 0. O que a gente tem aqui então? F de 0 é 0, que é maior ou igual que x quadrado, olhando menos x quadrado, olhando para essa relação aqui, ó, que é igual a f de x0. O que isso aqui está dizendo? Ó, vou pegar só o começo e o final. F de 0 é maior ou igual a f de x0. Isso significa que o f de 0 não pode ser um ponto de mínimo. Tá? Porque, na verdade, o que ele está falando aqui é que talvez o 0 nessa direção seja um ponto de máximo. Tá? É isso aqui que está dizendo. Isso aqui talvez seja um ponto de máximo. Andando nessa direção, talvez 0 seja máximo. Então, fixei o y no 0, dei um passinho para frente no eixo x, o que está acontecendo é que a função ela está caindo. É como se eu estivesse num pico de uma montanha, desse um passo para frente, a minha altura está diminuindo. Né? O que a gente vai fazer agora é andar em y também. Agora, andando em y, é o contrário. Se eu tô dando um passo para frente na direção x, eu vou virar meu corpo e vou dar um passo na direção y. Que é a mesma coisa que olhar agora o x igual a 0 e o y como sendo y. Né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. F de 0, y, isso é y ao quadrado, menos x ao quadrado, que é 0, que é y ao quadrado, e isso aqui é maior ou igual a 0. Então, a gente tem que f de 0 é 0, e isso é menor ou igual do que y ao quadrado, que é f de 0y. Agora, de novo, vamos olhar para o final e o começo. Então, a gente tem que f de 0 é menor ou igual a f de 0y. Tá? O que isso está dizendo? Nessa direção, quando eu ando em y, o f de 0 não pode ser ponto de máximo. Ou seja, numa direção x, eu concluo que ele talvez seja máximo, mas na outra direção eu concluo que ele não pode ser máximo. Ele, numa direção ele pode ser máximo, na outra ele não pode ser máximo. Quando a gente junta essas duas coisas aqui, a gente conclui que f não é máximo. E, portanto, nem mínimo. Se a gente tivesse começado por aqui, a gente concluiria que talvez fosse mínimo, mas por aqui ele não pode ser mínimo. F não é máximo. E também não é mínimo. Ou seja, nós temos um ponto crítico que não é nem máximo e nem mínimo, tá? O que a gente conclui aqui? Conclusão. 0 não é extremo. E, na verdade, ele é chamado de ponto de cela. Tá? A gente já vai definir o que é um ponto de cela e já vai entender melhor o porquê que é chamado de ponto de cela. Tá? Então, deixa eu só abrir aqui o Google Chrome. Tá?
a gente tem é exatamente essa superfície, tá? Esse é o gráfico da função. Aqui a gente está andando na direção x. Então, observa, ó, que se a gente está ali andando na direção x, ó, a função está caindo. Tá? Esse ponto em amarelo, esse ponto amarelinho, pequenininho que a gente está vendo quando a gente está andando na direção da seta verde, ele é máximo. Tá? Por quê? Porque sempre que eu estou andando nessa direção, se a gente inverter o sentido da seta, esse ponto está caindo. Tá? É como se aqui a gente estivesse andando e a gente percebe que esse ponto vai ser o máximo porque ele está com um valor mais alto. Ok? Por outro lado, se a gente andar agora na direção y, a seta aqui não vai ajudar, porque na verdade a seta vai para baixo do gráfico e aí não vai ajudar. Se a gente andar na direção y agora, né, ao contrário, ao invés de seguir nessa direção da seta verde, se a gente andar perpendicularmente aqui na direção de y, né, a gente vai ver que a gente vai estar subindo. Então, por um lado a gente está descendo, por outro lado a gente está subindo. E é isso que está caracterizando aqui a parte de talvez seja máximo, porque a gente está andando na direção x e está caindo, e se a gente andar na direção y, ele vai estar subindo. Descendo e subindo, não pode estar descendo e subindo ao mesmo tempo para ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Okay? Tem que estar descendo, ou todo mundo desce, ou todo mundo sobe. Então aqui a gente usa um raciocínio bem parecido com aquele de limite, quando a gente quer mostrar que o limite não existe, e a gente pega duas direções, e a gente vai andar um pouquinho para um lado, vai obter uma coisa, que a função está descendo, e vai andar um pouquinho para o outro lado, de tal forma que a função vai estar subindo. Tá? Isso acontece em x por causa do sinal negativo? Isso acontece em x por causa do sinal negativo. Exato. E aí, como você tem essa questão aí de os dois estão ao quadrado, um tem sinal negativo, o outro não. Isso acontece por causa do sinal negativo. Se fosse y² mais x², isso não aconteceria. E aí nós teríamos um ponto de mínimo. Ou os dois fossem negativos. A questão é, a troca de sinal de x com y aqui tá fazendo que a gente ande de um lado, caia, vai pelo outro, suba. Tá? Isso é o que tá acontecendo. E o que a gente pode perceber aqui? Veja, eu chamei de ponto de sela, né? Exatamente porque isso aqui tem um formato de sela de cavalo. Tá? Isso aqui é uma sela, isso aí ele é chamado de ponto de sela exatamente porque ele é o ponto central de uma sela de um cavalo, tá? É exatamente por isso que é chamado de ponto de sela. A gente vai definir formalmente o que é um ponto de sela. Tá, vamos lá. O teste da segunda derivada seria uma forma de analisar se os pontos críticos são máximo ou mínimo? Sim. Sim, se eles são máximo, mínimo ou sela. É o que o teste da segunda derivada vai nos dizer. A gente vai ver eles daqui a pouco. Eu só vou definir ponto de sela. E a gente já vai para a parte de classificação. Tá? Então, qual é a definição aqui? Um ponto crítico que não é extremo é chamado de ponto de sela. Tá? Então, uma vez que eu tenho um ponto crítico que ele não é nem máximo nem mínimo, ele é chamado de ponto de sela. Porque ele vai ter um comportamento parecido com esse. Tá? Então vamos lá. Dúvidas aqui, pessoal? Ok? Então vamos lá. Bom, nós temos os testes da segunda derivada para classificar pontos críticos.
Só que nós temos 4 derivadas de segunda ordem, tá? A princípio 4, essa é a função de classe C2, nós temos 3 a princípio distintas. Então a gente precisa lidar com todas elas, tá? O que a gente vai fazer aqui é definir uma matriz, tá? Que é chamada de matriz hessiana. E a partir dessa matriz, a gente vai calcular o determinante, e o determinante é o que vai fazer o papel daquela F duas linhas e o valor que a gente tem para F duas linhas, de uma certa forma, tá? A gente vai ter que continuar olhando para o valor da segunda derivada, tá? O valor da derivada em x, fxx. Porém, a gente também precisa do determinante dessa matriz, que no caso de uma função de uma variável, essa matriz é a própria F duas linhas, tá? Porque só tem uma derivada. Mas para isso a gente precisa definir o que é uma matriz hessiana e a partir daí entender como que a gente parte para poder classificar os pontos críticos, tá? Então, definição. Então, eu vou pegar uma função f de um domínio x em R2 em R de classe C2. Então aqui a gente vai estar lidando basicamente com 3 derivadas porque as mistas são iguais. E a gente vai pegar também um ponto AB em X, no domínio, tá? A matriz hessiana de F no ponto AB é definida por H de AB, isso é a matriz, com as segundas derivadas. Fxx de AB, Fxy de AB, Fxy de AB, Fy de AB. A gente observa que, como a função é de classe C2, aqui a gente não tem nenhum problema com as derivadas mistas e elas são iguais, por isso que eu coloquei elas na mesma ordem, tá? Então, basicamente, o que a gente faz para obter a matriz hessiana? Calcula as segundas derivadas, calcula as derivadas do ponto que eu quero observar e pronto, joga em matriz e resolvido, né? Qual é a questão da matriz hessiana? Ela é que vai dar basicamente a informação que a gente precisa para classificar pontos críticos, tá? Então, o teorema aqui é o seguinte. E esse eu vou escrever até em vermelho, porque ele é o importante. Porque ele é o teste da segunda derivada. Então, aqui nós vamos pegar f de x em R2 em R de classe C2 e AB ponto crítico. Okay? Lembrem que o primeiro passo para determinar máximo e mínimo é encontrar os pontos críticos, tá? Então, continua sendo o primeiro passo, determine os pontos críticos. Uma vez que a gente tem os pontos críticos, a gente está nessa condição e a gente pode seguir com o teorema, tá? Então, pega AB um ponto crítico. E seja D o determinante de H de AB, que aqui no caso é Fxx de AB, Fyy de AB, menos Fxy de AB ao quadrado. Ok? Isso aqui é importante.
Então, uma vez que a gente tem os pontos críticos e a gente tem o determinante da matriz hessiana, o que nós temos? O que o teorema da segunda derivada diz? AB será mínimo se a segunda derivada em x for positiva e o determinante da hessiana for positivo. B. AB será máximo se fxx de AB for menor que zero e D maior que zero. C. AB será ponto de Cella se D for menor que zero e, por fim, D nada se pode afirmar se D for igual a zero. Tá? Antes de discutir aqui, eu vou responder a pergunta aqui. Tá? Professora, na matriz hessiana tem duas vezes fxy. Uma delas não é fyx? Sim. A princípio, sim. Qualquer questão. A função ela é de classe C2. A função C de classe C2 vai nos dizer que fxy é igual a fyx. Teorema de Schwarz. Tá? Schwarz-Clairaut. Então, essa derivada aqui deveria ser fxy, essa deveria ser fyx, só que como elas são iguais, eu posso simplesmente escrever uma no lugar das duas. Ok? Se ela não fosse de classe C2, o teorema ainda se aplicaria? Assim, qual seria a ordem para se aplicar as derivadas na matriz? Sim, tá? Se aplicaria se a função não fosse de classe C2, tá? Aqui a gente está exigindo que é de classe C2 simplesmente para simplificar os cálculos, tá? Qual que é a questão? Eu vou abrir um parênteses aqui embaixo. Se eu tenho uma matriz A quadrada, tá? 2 por 2, como é o nosso caso. Eu consigo associar ela à matriz transposta. Tá? Isso daqui, o determinante de A é igual ao determinante da transposta. Por que que isso é importante? Porque se a gente está olhando aqui para a matriz hessiana, e no caso seria fxx de AB, fxy de AB, tá? Derivadas em x na primeira linha. fyx de AB, fy de AB, trocar o x com o y aqui vai ser transpor a matriz. Tá? Então, tanto faz a ordem que eu coloco aqui, porque o determinante da matriz transposta é exatamente o mesmo da matriz. Tá? Então, aqui a gente tanto faz colocar assim ou ao contrário. Como a gente só está interessado no determinante, aqui tanto faz. Ok? Então, aqui, tanto faz. Seria x e y. Tá? Então, deixa eu marcar aqui. X e y. Tá? Derivadas em x, derivadas em y. Tá? Mas tanto faz a ordem, porque o que a gente quer é o determinante dela é igual a uma determinante da transposta. Ok?
é chamado de ponto de Sela somente o ponto em um gráfico que possui esse formato? Não, para quaisquer casos, tá? Localmente, se a gente pode ter uma função maluca, tá? Com um gráfico maluco. Mas se a gente olhar ela de perto e pegar um zoom exatamente num ponto de Sela, ela vai ter um formato parecido com esse, tá? Deixa eu ver, eu acho que a gente vai lidar com um deles. Mas deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que é esse. Não sei se vai dar pra ver, porque esse aqui é um caso meio esquisito, tá? A gente tem 2 pontos de mínimo, a gente vai lidar com as contas. E aqui no meio, bem no meinho, aqui a gente vai ter um ponto de Sela. Tá? No ponto 1, no ponto 00, aqui a gente vai ter um ponto de Sela. Porque ele vai ter um comportamento, localmente ele tem um comportamento igual. Se a gente for nessa direção aqui, ó, ele vai subir. Se a gente for nessa direção aqui, ele vai descer. Tá? Então, localmente, se a gente der um zoom bem bonito numa figura que explique melhor o que está acontecendo aqui, muito provavelmente a gente vai conseguir ver que esse ponto aqui no meio é um ponto de Sela, tá? Localmente, ele tem esse formato. Não quer dizer que a função ela tem esse formato globalmente. Tá? Então, o que a gente tem aqui é a ordem, pouco importa, tá? A ordem que a gente vai escolher para onde colocar a derivada, tanto faz. A gente tá tomando funções de classe C2 aqui, então tanto faz mesmo porque as derivadas mistas são iguais. Tudo bem? Isso aqui é importante, tá? Se o determinante da matriz é 0, a gente não pode afirmar nada. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que a gente tem que olhar para algum método como o que a gente utilizou, tanto para esse caso quanto para o outro caso, onde a gente determinou que era mínimo ou máximo manipulando a função ou andando em direção, tá? O que vai mudar nos outros casos? Veja que a gente tem uma questão do determinante. Para que seja um ponto extremo da função, o determinante precisa ser positivo. Tá? Se o determinante for negativo, pouco importa quanto que vale a função no ponto. Se o determinante é negativo, é um ponto de Sela. Se o determinante for positivo, aí a gente vai separar entre mínimo e máximo, basicamente olhando para a mesma coisa que a gente olhava para funções de uma variável. Se a segunda derivada é maior que 0, a gente tem que é ponto de mínimo. Se a segunda derivada no ponto é menor do que 0, vai ser um ponto de máximo, tá? Então a gente tem uma diferença aqui nesse sentido, porque a gente tem uma matriz. Como lá no caso da função de uma variável a gente só tinha uma derivada, bom, a gente pode construir uma matriz com uma entrada, o determinante vai ser ela própria. Então, na verdade, era redundante ficar escrevendo esse tipo de coisa, tá? E aí o que tá valendo é exatamente se a determinante é positivo, a gente vai ter um ponto extremo dependendo do sinal da nossa derivada, tá? Em x. No caso onde o determinante é negativo, pouco importa qual o valor da função da derivada no ponto. E se o caso onde d é igual a 0, a gente não tem como afirmar absolutamente nada. Tudo bem? Podemos seguir? E verificar como a gente aplica isso? Então, vamos lá. Esse é o exemplo 4, tá? E aqui a gente tem uma função f de xy, x à quarta, mais y à quarta, menos 4xy, mais 1. E a gente quer determinar e classificar os pontos críticos dessa função, tá? Para determinar os extremos locais dessa função, tá? Então, primeiro passo.
pontos críticos. Deixa eu achar aqui. Determine os extremos locais e os pontos de célula dessa função. Então, primeiro passo, determinar os pontos críticos. Então, vamos lá. Quem que é fx? Fx é derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Derivada de y à quarta deu 0. Menos 4y. E a derivada de 1 deu 0. Fy é derivada de x ao cubo. De x à quarta deu 0. Derivada de y à quarta, 4y ao cubo. Menos derivada de 4xy, 4x. Nós queremos igualar essas duas coisas a 0. Então, quando a gente iguala aqui, a gente tem, da primeira equação, nós temos x ao cubo menos y igual a 0. E da segunda, nós temos y ao cubo menos x igual a 0. Tá? Eu vou chamar essa daqui de 1, essa de 2. De 1, nós temos y igual a x ao cubo. Tá? Vou pegar o y e vou substituir em 2. Que é y ao cubo 0 igual a y ao cubo menos x. A segunda equação, vou substituir o y por x ao cubo. Então, aqui eu tenho x à nona menos x igual a 0. Que é igual a x oitava menos x. Né? E isso tem que ser igual a 0. O que a gente tem aqui? Eu acho que isso tá errado. Eu tô fazendo conta errada aqui, pessoal. Essa história de dar aula de madrugada pra mim não é muito legal, não. Prefiro dar aula à noite. Mas vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Da segunda, 0 é igual a y ao cubo menos x. A gente vai substituir aqui o y por x ao cubo. Então, x ao cubo menos x. Isso aqui é igual a x à nona menos x. Que é igual a x oitava menos 1. Ok? Isso tem que ser igual a 0. Tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos retomar aqui. X oitava menos 1 igual a 0. Então, x vezes x oitava menos 1 tem que ser igual a 0. Então, aqui nós temos dois casos. Então, isso aqui implica que x igual a 0 ou x oitava menos 1 igual a 0. Tá? Bom, daqui nós já temos uma conclusão, mas daqui não. X oitava menos 1 é igual a 0 é a mesma coisa que escrever x oitava igual a 1, que é a mesma coisa que dizer que x é igual a mais ou menos 1, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos três casos. Nós temos x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1. Vamos voltar aqui para 1 e substituir o x de tal forma que a gente encontre y. Y por 1 é x ao cubo, mas o x é 0, então implica que o y é 0. Aqui nós temos y igual a x ao cubo, que deu 1, o y é 1. A mesma coisa para o x igual a menos 1. Y igual a x ao cubo, que é menos 1. Então, aqui nós temos um ponto crítico 0, 0. Daqui nós temos um ponto crítico 1, 1. E daqui nós temos um ponto crítico menos 1, 1. Esses são os nossos pontos críticos. Ok? Bom,
encontramos os pontos críticos. Então, esses são os pontos que a gente precisa considerar para classificar entre máximo, mínimo ou cela, né? Ok, uma vez que nós encontramos os pontos críticos, nós precisamos encontrar a matriz hessiana de cada um deles, determinar o determinante de tal forma que a gente caia em algum desses casos, tá? Principalmente A, B e C, porque o caso D a gente não tem muita informação, ok? Então, segundo passo. Hessiana. Então, a gente precisa das segundas derivadas para verificar o que a gente encontra em termos de determinante, tá? Então, vamos lá. Vamos olhar para as segundas derivadas. fxx é a derivada com relação a x de fx. Então, a derivada de 4x ao cubo menos 4y. Então, aqui dá 12x quadrado menos 0. X quadrado. O terceiro ponto não é menos 1, menos 1? Isso. Menos 1, menos 1. fxx igual a 12x quadrado. fxy, derivada mista. Só vou calcular ela, não vou nem olhar para anterior, não vou nem olhar para fyx, porque a minha função é de classe C2, tá? É um polinômio, tá? Então, não preciso me preocupar com isso aqui. Então, fxy é a derivada de fx com relação a y. Então, aqui a derivada com relação a y deu 0 e aqui a derivada deu menos 4. Fy é a derivada da fy com relação a y. 12y quadrado menos 0. Então, a partir dessas derivadas, a gente consegue construir a matriz hessiana num ponto xy qualquer, tá? Que depois eu vou substituir nos meus pontos críticos, mas eu posso encontrar ela num ponto qualquer. fxx é 12x quadrado. fxy, menos 4. fxy, menos 4. fyy, 12y quadrado. Essa é a nossa matriz hessiana. Ok? Então, o que a gente faz agora? Veja bem, a gente tem pontos críticos. A gente vai substituir o xy por esses pontos críticos, cada um deles, de tal forma que a gente vai determinar a hessiana para cada um deles. Então, vamos lá. Então, eu vou olhar para o ponto 0, 0. H de 0, 0, eu vou olhar para a minha matriz hessiana e substituir lá por 0, 0. Então, é 0, 0, menos 4 e menos 4. Ponto 1, 1. A hessiana no ponto 1, 1 é 12x quadrado, 12, menos 4, menos 4, 12. Falta agora o ponto menos 1, menos 1. A hessiana no ponto menos 1, menos 1 é 12x quadrado, menos 4, menos 4, 12. Okay? Segundo passo, determinamos a matriz hessiana. Terceiro passo. Classificação. Então, aqui a gente vai usar o teste da segunda derivada. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo 0, 0. O que a gente precisa para determinar? Vamos voltar lá no teorema. Teorema. A gente precisa do determinante da matriz hessiana no ponto e a partir daí a gente vai olhar para se ele é positivo ou negativo. Se ele for negativo, ele vai ser ponto cela. Se ele for positivo, eu olho para o sinal da segunda derivada em x. 0, 0. Quem que é D? D é o determinante de H de 0, 0 e a matriz é 0, menos 4 e 0. Opa, isso aqui é o determinante dessa matriz.
E esse determinante é 0 vezes 0 deu 0, menos 4 vezes menos 4 dá menos 16, que é menor que 0. Vamos voltar lá pro teste da segunda derivada. D menor que 0 significa que nós temos um ponto de célula. Como D é menor que 0, isso aqui implica que 0, 0 é ponto de célula. Ok? Vamos lá. Segundo ponto. 1, 1. D é o determinante da matriz hessiana no ponto 1, 1. Isso é o determinante de 12 menos 4 menos 4. 12. Aqui nós temos 144 menos 16, que dá 128, que é um número maior que 0. Se o determinante deu positivo, de fato, isso é um ponto extremo. Então, agora o que nós precisamos olhar é para o sinal de fxx de 1, 1. A gente tem fxx de 1, 1. Repare que esse valor é sempre o valor da primeira entrada na matriz. Então, isso daqui é igual a 12. Que é positivo. Bom, se nós temos determinante positivo e a derivada positiva, isso aqui implica que é um ponto de mínimo. Agora a gente vai para o último. Porém, o último a gente não exatamente precisa fazer, porque a gente repara que a matriz esse ano é exatamente a mesma do 1, 1. Então, o resultado vai ser basicamente o mesmo. Então, no ponto menos 1, a gente tem D como sendo o determinante da hessiana no ponto menos 1, que é o determinante de 12 menos 4 menos 4 e 12, esse determinante dá 128, que é positivo, então nós temos um extremo. Além disso, fxx de menos 1 é 12, que é positivo. D positivo, derivada positiva, ponto de mínimo. Com isso, qual é a nossa conclusão aqui? Zero, zero é célula. 1, 1 e menos 1, são mínimos. Ok? Então, aqui, só esquematizado, calculamos pontos críticos, determinamos a matriz hessiana, classificamos usando o teste da segunda derivada. Ok? Difícil? Muito difícil aqui? Dúvidas? Trabalhoso. É bem trabalhoso, tá? Eu acho que a parte mais difícil teve na verdade, um exemplo que eu queria trazer para vocês, mas eu cheguei para encontrar os pontos críticos e eu não tava conseguindo encontrar os pontos críticos,
Porque o sistema era tão complicado, mas tão complicado de resolver, que ficou assim, impossível. Então eu larguei ele de lado e pensei, bom, vamos fazer alguma outra coisa, porque isso não vai exatamente dar certo. Tá? Então assim, eu acho que essa parte aqui de encontrar os pontos críticos tem exercícios que são de fato mais difíceis de encontrar. E trabalhoso. Calcular as derivadas, determinar a matriz, calcular a determinante, tem bastante conceito aqui envolvido. Né? Então a gente tem que... Mas seguindo passo a passo, eu acredito que a gente acaba aprendendo e acaba ficando mais natural o que tem que ser feito. Tá? Não é exatamente o processo ele não é exatamente novo. Tá? Porque a gente já fazia isso com uma variável. Né? Determinava pontos críticos, determinava a segunda derivada. O passo intermediário aqui com essa matriz hessiana é exatamente porque nós temos 4 derivadas da segunda ordem. Tá? Professora, na de classe C1 eu uso aquela anotação que você fez em cinza? Sim. Aí a gente precisa diferenciar de fato a derivada fxy da fyx. Tá? A ordem pouco importa. Se o seu interesse, na verdade, é calcular o determinante, pouco importa. Tá? Se determine extremos de uma função qualquer lá, pouco importa a ordem que você for colocar aqui, exatamente porque o determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta. Essa é a única mudança para a de classe C2? Sim, essa é a única mudança para a de classe C2. Essa é a única mudança. Aqui a gente vai assumir que as funções são de classe C2 porque é o que, de uma certa forma, vai interessar pra gente. Tá, mas é basicamente o que muda. A gente, para uma função qualquer, não sei se ela é de classe C2, eu tenho que discriminar a fxy e colocar ela diferente da f de yx. Tá? No nosso caso, elas vão ser iguais. Ok? Vejamos. Bom, eu não vou seguir, tá? Então, de uma certa forma, eu vou parar por aqui, tá? A matéria.